Desde o início do ano 2024 até o presente momento em que produzo este episódio, eu estou morando num apartamento que tem a sacada mais incrível que eu já estive em toda a minha vida. É uma varanda gigantesca, com uma vista panorâmica tão linda do céu, sendo que à minha esquerda fica a vista das montanhas, do rio, do pôr do sol espetacular de todos os dias, enquanto os pássaros voam e cantam o dia inteiro, principalmente nesse horário do pôr do sol, em busca de um lugar para dormir, acredito eu. E à minha direita tem a vista do céu sobre a cidade. São tantos detalhes, mas a dimensão dessa vista, dessas paisagens, vão muito além do que qualquer descrição que eu tente fazer. O ponto de eu estar compartilhando isso é que nesses 33 anos de vida que eu tenho, eu tranquilamente reconheço que foi essa varanda quem me apresentou a verdadeira contemplação do céu. Foi nessa varanda que eu aprendi a realmente contemplar o sol, as nuvens, os planetas, a lua e tudo que é visível nesses lugares que os nossos olhos alcançam quando simplesmente nós olhamos para cima. Eu morei a maior parte da minha vida em casas térreas, casas sem mais de um pavimento, ou, como normalmente a gente chama, casas sem um primeiro andar. E essas casas onde eu morei nunca me proporcionaram nenhum tipo de vista especial. Se eu quisesse contemplar o céu, o máximo que eu podia fazer era olhar para cima. Era olhar para cima e me contentar com aquele ponto específico acima de mim. Não que isso fosse ruim, mas era muito limitado. Eu não tinha como ver o pôr do sol, por exemplo. Por isso, eu nunca contemplava esse momento. E muito dificilmente eu ainda conseguia contemplar o amanhecer, isso se eu me prestasse ao trabalho e ao risco de subir num canteiro de concreto que tinha na área de entrada da minha casa e ficasse na ponta dos pés para ver de relance os primeiros raios de luz do dia. E assim, nas poucas vezes em que morei em apartamento, geralmente a varanda era muito pequena. Era pouco convidativa, tinham grades que tornavam a vista limitada, me transmitia muito mais uma sensação de prisão do que de liberdade. E se não tinham grades dessa forma, as paisagens em si não eram convidativas. Eram outros prédios, ou um terreno baldio, ou simplesmente eu não tinha interesse algum. Resumindo, simplesmente eu nunca fui despertada antes, nesses outros apartamentos, como fui nesse último ano, despertada para esse tipo de contemplação. Então, de fato, essa minha varanda atual se tornou um marco muito especial na minha vida, por me apresentar as belezas da natureza, as belezas do universo, do meu entorno, sem mencionar as inúmeras reflexões e insights que esses momentos de varanda conceberam. Enfim, realmente existe uma Thaís antes e depois dessa varanda, com certeza. Ouso até dizer que eu não gostaria mais de viver sem uma senhora de uma varanda com uma amplíssima e bela vista. Eu até brinquei esses dias com minha mãe, contando para ela sobre uma leitura bíblica que eu tinha feito e que falava de um homem cego a quem Jesus fez a seguinte pergunta: O que queres que eu te faça? E o homem cego respondeu: Senhor, que eu tenha vista. Essa passagem fica no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 41, mais precisamente na versão da tradução brasileira. E quando eu digo que eu brinquei com a minha mãe sobre essa passagem,
é que depois dessa experiência de morar nesse apartamento, com essa varanda e essa vista incrível, eu passei a enxergar essa resposta do homem cego, a pergunta de Jesus, como um modelo de oração para mim, não só no sentido de pedir a Deus uma cura para uma enfermidade física, mas também no sentido de pedir a Deus uma vista, no sentido de casa, com uma varanda, e que essa varanda tivesse uma bela vista, entende? Eu sei que pode parecer um desejo materialista, principalmente porque o versículo fala sobre um pedido que envolve a cura de uma deficiência na saúde física, ou seja, fala sobre uma situação que envolve um sofrimento e uma condição extremamente limitante e que gera angústia na vida da pessoa. E poxa, transformar uma resposta que veio de uma situação dessa numa oração para se ter uma casa com varanda e uma vista maravilhosa, realmente pode soar como um desejo e, consequentemente, um pedido de oração fútil, materialista e inadequado, considerando as tantas outras necessidades mais urgentes e mais importantes na vida e no mundo em geral que existem. Mas foi interessante esse pensamento ter me ocorrido, porque esse trocadilho, usando a palavra vista, que uma hora pode representar o funcionamento saudável dos olhos de alguém e em outra situação pode representar a paisagem que a gente enxerga de uma varanda, por exemplo, me fez querer aqui me aprofundar um pouco nessa questão. Porque, para muito além de qualquer achismo, seja lá sobre o assunto que for, é de suma importância que a gente tenha um pensamento esclarecido pela própria Bíblia a respeito de como não cairmos no engano da teologia da prosperidade, mas também não cairmos no extremismo de algumas interpretações que acabam nos ensinando a excluir as orações relacionadas a bens materiais, como se elas não fossem permitidas pela própria Bíblia. Então, cabe aqui o questionamento: será mesmo que desejarmos e até pedirmos a Deus em oração por uma casa com varanda e com uma vista bonita, voltada para a natureza, onde a gente possa contemplar a criação e ter ali os nossos momentos de descansar nossa mente e nos conectarmos com Deus? Porque, de fato, para mim, essa é a motivação de eu querer isso. Não é um desejo movido por ostentação ou por uma necessidade de validação da minha existência por meio de bens materiais, usando de algo que sim, em algumas situações pode ser bem caro e até exclusivo. Em algumas cidades ou regiões, por exemplo, uma vista dessa é um detalhe que realmente é considerado um luxo na maioria das situações. Então, será que ter esse desejo, cuja intenção é de fato incluir a contemplação da beleza, daquilo que é belo, da natureza, no meu e no seu dia a dia, e transformarmos isso em pedido de oração, é realmente fútil ou materialista, quando nesse caso a gente vive em meio a tantas desigualdades sociais e guerras e outros problemas infinitamente mais graves do que simplesmente não termos uma varanda com vista ampla e bonita? Pois é, meus amigos, a resposta é não. O meu ou o nosso desejo de ter uma casa com varanda e uma bela vista para contemplar a criação de Deus não é necessariamente um pedido fútil ou materialista. Pelo contrário, se o propósito desse pedido é termos um ambiente para nos conectarmos com Deus e apreciarmos a beleza das obras que Ele faz, da natureza que Ele fez, então há aqui uma dimensão espiritual envolvida. Não é uma vaidade, não é um desejo de se sentir superior aos outros
ou um desejo de se provar vencedor, ou se provar como alguém que deu a volta por cima, usando para isso os bens materiais ou algum tipo de privilégio. É apenas um desejo genuíno por um ambiente especial, onde a gente possa unir a apreciação da beleza com um momento de descanso mental e conexão com Deus. Se a gente for para a Bíblia, no Salmo 19, verso 1 está escrito o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. No Salmo 8, versos 3 e 4, o salmista declara para Deus o seguinte: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? Bom, eu poderia trazer muitos outros salmos para a gente analisar e refletir sobre, mas só por esses dois nós podemos perceber que a contemplação da natureza, do céu e de tudo que compõe essa paisagem é visto como boa pela Bíblia. É considerado algo bom de se fazer. Porque esse tipo de contemplação, como nos diz o Salmo 19, nos leva à revelação de quem Deus é. E como se não bastasse isso, o Salmo 8 ainda nos dá a entender que esse tipo de contemplação nos leva à revelação de nós mesmos, ou seja, nos leva a algum nível de consciência a respeito de quem nós somos ou do que somos em meio a toda a grandeza dessa criação. Pelo que eu vejo, o Salmo 8, versos 3 e 4, nada mais é do que uma pessoa contemplando o céu e fazendo reflexões muito profundas sobre si mesma. E não só sobre si mesma, mas sobre a existência no geral e como essa existência se relaciona com aquele que a criou. Sabe? Isso é muito incrível. Então, o que a gente aprende com esses dois salmos e também com muitas outras passagens bíblicas é que Deus criou a natureza para que o ser humano o percebesse através dela. Portanto, se o nosso desejo por ter uma vista bonita na sacada da nossa casa, para que esse ambiente seja de contemplação das obras de Deus e também um meio de nos achegarmos a Ele, além de ser também um ambiente propício para reflexão, não só a respeito de Deus, mas a respeito da vida em si, da nossa vida em específico e de como toda a existência se conecta e nos conduz a louvar a Deus, nesse sentido, com esta motivação, não há problema nenhum em termos esse desejo e ainda o apresentarmos em oração. Mas daí a gente pode pensar: precisa ser uma varanda enorme com vista para o rio e para as montanhas, com as garças voando no final da tarde, além de vista para o pôr do sol, e isso e aquilo outro? Será que esse desejo não está específico e luxuoso demais, não? Bom, gente, se a gente for para o Salmo 37, verso 4, a gente vai ler o seguinte: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Olha isso! Ele te concederá o que deseja o teu coração. Em nenhum lugar desse salmo eu estou vendo um limite ao tamanho ou à magnitude desses desejos, não. Em nenhum lugar ele está dizendo que Deus só atenderá aos desejos simples, pequenos, ou que recusará
os desejos que sejam grandes demais para a nossa realidade, não. Na verdade, esse salmo não fala nem sobre desejo grande, muito menos sobre desejo pequeno. O que eu vejo ele falando aqui é sobre o que deseja o nosso coração, seja grande ou pequeno. E ponto final. O que a gente precisa se atentar nesse salmo é que, quando Deus diz que Ele vai nos conceder o que deseja o nosso coração, existe nesse versículo um pré-requisito. Ou seja, tem uma condição aqui. O versículo começa nos orientando, nos dando uma instrução para a gente se deleitar no Senhor. Ou seja, para a gente desenvolver um relacionamento com Deus que seja tão profundo e tão íntimo que só por essa conexão verdadeira com Ele a gente já se sinta preenchido, satisfeito e realmente tendo paz e prazer em Deus, independentemente das situações que a gente passe, dos bens materiais que a gente tenha, das companhias que nos cercam ou não. Então, quando esse versículo nos orienta a nos deleitarmos em Deus, para termos esse nível profundo de conexão com Ele, esse versículo já está, a partir dessa instrução, construindo aquilo que vai realmente nos conceder o desejo do nosso coração. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que nós estamos profundamente conectados a Deus, e por isso nos sentimos satisfeitos nele, independentemente de qualquer coisa, independentemente de qualquer situação, o efeito disso em nós também vai ser o alinhamento dos desejos do nosso coração à vontade de Deus. Ou seja, a gente vai começar a desejar aquilo que Deus já planejava que a gente desejasse e vivesse. Nós vamos começar a querer aquilo que Deus também quer que a gente queira. Nós vamos começar a querer aquilo que Deus também quer que a gente viva e tenha e faça, sabe? É por isso que quando nós nos deleitamos em Deus, ou seja, quando nós estamos profundamente conectados a Deus e em sintonia com a vontade dele para nós, a gente recebe de Deus o que a gente deseja. Porque basicamente a gente vai estar desejando aquilo que Deus já queria nos dar. Porque é isso que acontece quando a gente se conecta de verdade com Deus. O nosso desejo começa a se alinhar ao desejo de Deus para a nossa vida. E se a gente começa a desejar aquilo que Deus também deseja para nós, Deus simplesmente realiza aquilo que ele já queria fazer. É por isso que ele atende o nosso desejo. É porque ele já queria fazer aquilo. E se nós estamos falando sobre a vontade de Deus, não existe limite para essa vontade. Dentro da vontade de Deus estão incluídas coisas simples, mas também coisas grandiosas. Não existe impossível para Deus. Então, o que determina se a gente vai receber de Deus a realização de um desejo do nosso coração, sendo esse desejo algo super grandioso e caro e maravilhoso e difícil, envolvendo até luxo muitas vezes, vai depender simplesmente desse desejo estar alinhado à vontade de Deus. E de preferência que esse desejo tenha nascido de uma conexão muito profunda com Deus, de um verdadeiro deleitar-se no Senhor. Isso quebra, inclusive, aquele pensamento de que quando a gente está profundamente conectado com Deus, a gente só deseja coisas simples ou pequenas, quando na verdade, eu acredito que quando a gente se conecta profundamente com Deus, Ele
se torna o nosso bem mais precioso. Não que a gente não vá querer mais nada na vida. A gente pode até sim ter sonhos, mas tudo mais na nossa vida fica muito abaixo do nosso desejo por ele, sabe? O lugar em que ele é colocado em nosso coração, quando nós realmente estamos conectados com ele, é muito elevado. Ele de fato vai estar para nós acima de todas as demais coisas em importância e valor. Entende? Quando a gente se conecta de verdade e profundamente com Deus, o que de fato acontece é que a gente não fica preso ou apegado a questões como status ou a bens materiais. Porque como a gente conheceu o que é o verdadeiro deleite em Deus, a verdadeira satisfação profunda e completa em Deus, e por isso agora a gente reconhece que a presença de Deus é tão melhor e tão maior que qualquer outra coisa, o próprio Deus, diante dessa nossa experiência, ao ver esse nosso nível de entendimento e de conhecimento dele, pode acontecer de ele mesmo, do próprio Deus, começar a direcionar o nosso coração a projetos grandiosos ou começar a nos dar acessos a coisas grandiosas, exatamente porque o próprio Deus sabe e vê, quando ele nos sonda, que o desejo do nosso coração não está mais nessas coisas em si. Não está mais na grandiosidade das coisas. Nós já entendemos que a nossa verdadeira satisfação não vem das coisas e das conquistas em si. E como nós agora conhecemos a real satisfação profunda em Deus, na prática, independentemente de qualquer coisa, independentemente daquilo que a gente tenha ou não tenha, agora que a gente vive no íntimo do nosso ser a verdade de que o dinheiro, a fama, o status, os privilégios, os bens materiais, nada disso nos satisfaz como só Deus nos satisfaz, o próprio Deus, vendo isso, vendo que o nosso coração está em condições de acessar essas coisas grandiosas sem se perder dele, decide que ele pode nos conceder essas coisas grandiosas, exatamente porque a gente já tem a bagagem espiritual para a gente conseguir não se deixar consumir por isso. Pode acontecer da gente cair e se consumir e se perder de Deus no meio das riquezas e da fama? Pode. Vai depender de várias outras coisas. Mas que nesse caso a gente tem a condição e o preparo para não cair, a gente tem. Mas calma que, ainda assim, mesmo que o nosso coração já tenha alcançado esse nível de entendimento e de revelação sobre quem Deus é e sobre a nossa plena satisfação somente vir do Senhor, ainda que o nosso coração esteja realmente preparado para acessar essas riquezas e grandiosidades sem se deixar consumir por elas, ainda assim, isso não significa que seja da vontade de Deus que a gente acesse essas riquezas e posições e status e fama. Sabe por quê? Porque mesmo que o nosso coração esteja preparado para viver algo assim, sem se perder de Deus, sem que a nossa comunhão profunda com Ele sofra danos, isso pode simplesmente não ser o plano de Deus para nós. E fim. É por isso que esse Salmo 37, verso 4, não significa que Deus nos dará tudo o que a gente quiser simplesmente. O que esse salmo significa é que,
Deus vai nos dar aquilo que está alinhado à vontade dele. Por isso que, voltando para a varanda, que é o nosso exemplo do episódio de hoje, se esse meu desejo, ou o nosso desejo, por um lugar de contemplação, for um reflexo do nosso deleite em Deus, ou seja, se aquilo que eu estou pedindo for um desejo que nasceu desse prazer que eu encontro em Deus, nesse lugar de contemplação, e que o próprio Deus testifica e faz arder esse desejo em mim, então existe sim a possibilidade dele me conceder esse desejo exatamente do jeito que eu pedi. Porque pode ser que ele mesmo esteja colocando esse desejo dessa forma em meu coração. Entende? Por isso, gente, está tudo bem pedir. Está tudo bem pedir uma varanda assim. Ou qualquer outra coisa que pareça grande demais aos nossos olhos e que, inclusive, aos olhos de outras pessoas, pareça apenas vaidade. Porque, independentemente do que as outras pessoas pensem, quem precisa ter certeza de que a motivação do nosso coração diante de Deus está correta em relação ao que a gente pede, é só a gente mesmo. Porque também, tanto o buscar e se deleitar no Senhor e estar dia após dia alinhando nosso coração com o dele, essa partezinha também é individual. É só a gente também que está nos bastidores que sabe se a nossa parte nesse quesito está sendo feita do jeito que realmente Deus aprova e recebe. Enfim, como eu já disse, pedir não é o problema. O próprio Jesus nos encoraja a pedir. Em Mateus capítulo 7, versículo 7 está escrito: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Aqui, Jesus está nos ensinando que está tudo bem pedir. A gente pode pedir. A gente pode levar nossos pedidos a Deus, sejam eles materiais ou espirituais. O ponto é que a gente pode fazer esses pedidos a Deus com o coração sincero, mas o essencial é que a gente esteja disposto a aceitar a vontade de Deus. O lance aqui, para quem ainda não entendeu, é a vontade de Deus. A gente pode pedir, a gente pode apresentar os nossos desejos a Deus, mas o que vai determinar se a gente recebe ou não aquilo que a gente pediu é a vontade de Deus. Por isso que, voltando àquela questão de será que é fútil e materialista a gente pedir a Deus uma casa, com uma varanda bonita e grande, com uma vista panorâmica do céu, que contemple montanhas e rios e paisagens belíssimas e maravilhosas, quando no mundo e na vida temos tantas outras prioridades, tantas outras questões mais importantes para a gente se atentar? Bom, gente, simplesmente ter outras prioridades, como necessidades mais urgentes na vida e no mundo, por exemplo, não significa que a gente não possa apresentar a Deus algo de menor importância, entre aspas, e que, de forma muito pessoal, nos traga alegria. O que a gente precisa entender é só que, sobre essa questão de apresentar os nossos desejos e eles serem atendidos ou não por Deus, o importante é a gente, antes de qualquer coisa, analisar o nosso coração, a motivação do nosso coração e buscar sempre, em toda e qualquer circunstância, manter o nosso coração grato e confiante de que Deus sabe o que é melhor para a gente. Ou seja, está tudo bem desejarmos algumas coisas de maneiras muito específicas, mas desde que a gente não coloque a nossa esperança nessas coisas, ou desde que a gente não dependa absolutamente delas para nos sentirmos felizes e satisfeitos.
Se a gente um dia conseguir alcançar essas coisas, ótimo! Vamos viver e aproveitar essa experiência. Mas, se nunca acontecer, se Deus não nos conceder aquilo que a gente sempre sonhou em ter, está tudo bem. Porque a nossa vida e a nossa felicidade e satisfação não dependem dessas coisas. Nós já entendemos isso. Nós já depositamos a nossa esperança e a nossa satisfação plena em Deus. E se a gente realmente acredita que Deus sabe o que é melhor para nós e Ele não permitiu que a gente tivesse aquele desejo XYZ concedido, está tudo bem. Se Ele não permitiu, é porque de algum modo é melhor para nós não vivermos aquilo e está tudo bem. Eu acredito, inclusive, que um não de Deus prova o nosso coração em relação ao nível de apego que a gente tem a certos desejos, sabe? Às vezes, um não de Deus nem é um não definitivo, é apenas um ainda não. E como a gente muitas vezes entende os ainda não de Deus como um grandíssimo não, a gente chora, esperneia, quer se afastar de Deus, começa a pensar que Ele não quer que a gente seja feliz, e aí ficamos flertando com a depressão, com o desânimo constante, com a revolta. E tudo isso só mostra o quanto a nossa realização e plena satisfação não estão verdadeiramente em Deus, mas ainda em conquistas ou experiências que desejávamos viver. Porque quando a gente realmente se deleita em Deus, o não de Deus pode até nos entristecer. Nós somos humanos, nós temos emoções, a gente vai chorar, a gente pode sim sentir a dor do luto de um sonho que precisou morrer no nosso coração. Mas esse não, quando a gente realmente conhece o nosso Deus, esse não, ele vem para exercitarmos em nós a nossa confiança nesse Deus, que a gente diz amar, conhecer e confiar. E assim, o nosso Deus, ele é confiável. Mesmo sendo difícil, a gente pode se consolar pelos nãos de Deus, confiando na certeza de que Ele sabe por que aquilo que a gente tanto queria não nos foi concedido. Da mesma forma, se por outro lado o Senhor quiser nos conceder aquilo que tanto desejamos, seja esse desejo algo grandioso ou algo muito simples, Ele simplesmente o fará, mas ainda assim o fará no tempo certo e não na hora que a gente achar que já podemos receber. Então, pessoal, para a gente finalizar esse assunto, eu vou deixar aqui 5 fatores que determinam se Deus atenderá ou não um pedido que a gente tenha apresentado a Ele em oração. Vamos lá. Primeiro, a vontade de Deus. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, está escrito: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Esse versículo mais uma vez nos lembra de que o principal determinante se vamos ter uma oração atendida segundo aquilo que pedimos é a vontade de Deus. E caso o que pedimos não seja da vontade de Deus, Deus é bom. E a gente pode descansar na certeza de que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando nós não entendemos as decisões dele a nosso respeito. Por isso, quando ele nos disser não, ou ainda não, espere, em vez de nós nos chatearmos com Deus e ficarmos lamentando esse não, o melhor que a gente faz é a gente já considerar esse não uma bênção. Deus sempre sabe o que está fazendo, os caminhos dele são mais altos que os nossos e sim, no final da história, tudo vai fazer sentido. Pode confiar que vai. Segundo,
a motivação do pedido. Em Tiago capítulo 4, versículo 3 está escrito: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Esse versículo, por sua vez, vem nos lembrar de que a motivação do nosso coração ao fazermos um pedido a Deus conta muitíssimo a nosso favor ou contra nós em relação à resposta que Deus nos dará a respeito. Se porventura o nosso pedido a Deus for motivado no fundo do nosso coração por egoísmo ou vaidade, por exemplo, há grandes chances de Deus não conceder o desejo do nosso coração exatamente por esse motivo. Mas, se aquilo que pedimos a Deus realmente, de alguma forma, trouxer glória para Ele e servir de ferramenta para o nosso crescimento, não só nessa vida terrena, mas principalmente para a nossa vida espiritual, aí sim pode acontecer de Deus se agradar em atender a esse pedido. Terceiro, a fé e a confiança em Deus. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, está escrito: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Esse versículo nos lembra que Deus honra sim a nossa fé. Deus honra sim aqueles que confiam nele e acreditam no que ele diz. Mas isso não significa que ele sempre atenderá às nossas orações como nós esperamos. Esse versículo também se encaixa no que já foi explicado aqui antes, de que precisamos estar conectados profundamente com Deus para que as nossas orações estejam alinhadas à vontade dele e assim tudo que pedirmos em oração, crendo, receberemos, porque a nossa conexão com Deus já terá alinhado o nosso coração com o dele. E dessa maneira, tudo aquilo que a gente desejar pedir para ele poderá corresponder àquilo que Deus também deseja realizar em nós e através de nós. Quarto, o tempo de Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, está escrito: Tudo fez formoso em seu tempo. Esse versículo, para mim, é um bálsamo. Ele vem nos lembrar que, ainda que Deus esteja realmente disposto a nos conceder aquilo que a gente tanto pede, existe um tempo certo para isso acontecer. E que muitas vezes o que está nos faltando, na verdade, é entender que o que Deus está nos dizendo não é um não, mas um ainda não. Por quê? Porque tudo ele faz formoso no seu devido tempo. Ele é quem conhece o momento certo para cada bênção que ele mesmo nos quer conceder. Graças a Deus, que maravilha! E por último, mas não menos importante, quinto, a nossa obediência e comunhão com Deus. Em João capítulo 15, versículo 7 está escrito: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Esse versículo simplesmente resume aquilo que a gente já debateu bastante aqui hoje, que é o fato de que, quando vivemos em sintonia com Deus, nossos desejos se alinham aos dele e, por essa razão, as nossas orações se tornam mais eficazes. Por isso, se o nosso desejo por, seja lá o que for, inclusive uma casa com varanda e uma bela vista, for algo que nasce desses nossos momentos de comunhão com Deus e que pode ser usado para tornar essa comunhão cada dia mais forte, então sim, a gente pode orar sobre isso com sinceridade, confiança, mas com o coração aberto a compreender que Deus tanto pode nos conceder esse pedido, como pode nos negar esse desejo do nosso coração, ou ainda dar algo muito melhor no lugar. O mais importante é a gente sempre confiar que Deus sabe o que é melhor para nós.
Enfim, pessoal, de tanto pensar sobre essa questão de poder ou não poder desejar uma varanda com vista nas minhas próximas casas, o que eu acabei percebendo no meu coração, graças a Deus, é que, é claro, se Deus me levar para uma casa com varanda e com uma vista linda do céu e da natureza, vai ser maravilhoso. Eu vou amar e vou poder continuar me encontrando com Ele nesse lugar especial, na viração do dia, como acontecia no Éden e tem acontecido na minha vida no último ano. Mas, se Deus me levar para uma casa sem varanda, sem vista para o pôr do sol, ou para as montanhas, ou para o rio, de onde as garças voam no fim da tarde, está tudo bem. Está tudo bem também. Vai ser uma outra estação na minha vida. Nossos encontros vão ser em outro lugar, com outra vista, de outras maneiras. E vai ser maravilhoso também, porque Deus não se limita a um modelo. Deus não se limita a um padrão. E Ele pode fazer daquilo que a gente menos esperava ou valorizava algo que nos marque profundamente, de forma positiva, até mesmo de tal forma que aquilo que a gente sonhou jamais conseguiria fazer. Enfim, de verdade, o meu coração está aberto e receptivo à vontade de Deus. Quero uma varanda belíssima com uma vista maravilhosa? Quero. Mas, se a vontade de Deus for outra para minha vida, eu vou abraçar a vontade dele. Porque eu acredito que ele é quem ele diz que é. Eu acredito que ele seja confiável e ele me conhece melhor do que eu. Ele sabe melhor do que eu sobre tudo e mais um pouco. Então, se a vontade dele for que eu more numa casa sem varanda, morar numa casa sem varanda é o que eu vou viver. Nesse meu novo tempo, num novo lugar, e esse será o meu caminho. É a vida, gente. É a vida. E voltando aqui mais uma vez para a minha aplicação pessoal de Lucas capítulo 18, versículo 41, onde a resposta do cego à pergunta de Jesus foi: Senhor, que eu tenha vista, e eu relacionei esse pedido por uma vista ao pedido de uma casa com vista, ainda que o versículo não seja sobre isso, mas fale sobre a cura física de um cego. Agora, depois de todas essas reflexões, eu ainda adiciono mais um sentido a esse pedido. Ou seja, para além do desejo material de uma casa com vista panorâmica para a natureza, essa expressão também passou a simbolizar para mim um pedido de vista, mas no sentido de que eu tenha, de dentro para fora, uma vista especial. Ou seja, que a partir de agora, mais do que nunca, eu consiga enxergar a vida com mais beleza, independentemente das paisagens que me cercam, e que eu também passe a perceber mais a presença de Deus em todos os lugares e contemplar sua criação onde eu estiver, com os recursos que o Senhor me permite acessar, e que assim seja na minha vida até quando eu adentrar na eternidade. E sobre a bendita da varanda, a conclusão é que, se o meu coração deseja tanto essa vista, ou seja, esse lugar ou esse recurso como um espaço de comunhão com Deus, não existe problema nenhum em eu fazer esse pedido. O mais importante que essa situação me pede é que eu mantenha meu coração aberto à vontade de Deus, seja ela negativa ou positiva, sabendo que Ele sempre dá o melhor para seus filhos e eu sou filha dele.